Aos 89 anos, Robert Redford confessa: "Foi o único que me conseguiu fazer isto." Robert Redford nasceu Charles Robert Redford Jr., a 18 de agosto de 1936 em Santa Mônica, Califórnia. Ao longo de várias décadas provou ser não só um ator talentoso, mas também um realizador visionário, produtor e filantropo, cuja influência ultrapassou em muitos ecrãs de cinema. Desde cedo, Redford destacou-se como uma figura carismática, combinando uma beleza rústica com uma profunda sensibilidade que o tornou um favorito instantâneo do público. A sua história de vida não é apenas a de um artista talentoso, mas também a de um homem que procurou incessantemente usar a sua influência para inspirar, contar histórias significativas e criar oportunidades para outros na indústria. A juventude de Redford foi marcada tanto por desafios como por oportunidades. Criado no sul da Califórnia, desenvolveu interesse por desporto, particularmente beisebol, e durante algum tempo sonhou seguir uma carreira profissional como atleta. No entanto, as circunstâncias levaram-no numa direção diferente. Após o liceu, frequentou brevemente a Universidade do Colorado com uma bolsa de estudos para jogar beisebol, mas a sua vida acadêmica foi atribulada e abandonou os estudos. O que poderia ter sido visto como um revés tornou-se, na verdade, um ponto de viragem. Viajou para a Europa, passando algum tempo em Paris e Florença absorvendo cultura, arte e novas ideias. Este período transformador despertou a sua paixão pela criatividade e pela narrativa. Quando regressou aos Estados Unidos, inscreveu-se em aulas de arte no Pratt Institute em Brooklyn e estudou representação na American Academy of Dramatic Arts em Nova York, lançando as bases para uma carreira que em breve iria arrancar. No início da década de 1960, Redford já conquistava espaço na televisão e no teatro, onde a sua presença natural e aparência marcante o destacavam. Fez participações especiais em séries como Maverick e The Twilight Zone, consolidando gradualmente o seu reconhecimento. A sua estreia na Broadway aconteceu com a peça Descalços, no Parque de Neil Simon, em 1963, papel que o acompanharia mais tarde na adaptação cinematográfica, granjeando-lhe grande reconhecimento. Esta performance revelou toda a gama do seu charme, jovialidade, sagacidade e romantismo que o tornariam um nome conhecido em todo o país à medida que a década de 1960 dava lugar à era dourada da sua carreira cinematográfica. O final da década de 1960 e a década de 1970 foram anos decisivos para Redford, consolidando-o como uma das maiores estrelas de Hollywood. A sua grande oportunidade surgiu com Butch Cassidy e Sundance Kid, de 1969, onde contracenou com Paul Newman. A química entre ambos era eletrizante, e a interpretação de Redford como Sundance Kid transformou numa lenda do cinema. Seguiu-se golpe de Mestre de 1973, novamente com Newman, que ganhou o Oscar de melhor filme e consolidou ainda mais a sua reputação. Rapidamente passou a ser associado a papéis que equilibravam ação, inteligência e complexidade moral, surgindo em filmes aclamados como O Candidato, 1972, Jeremiah Johnson, 1972, Os Nossos Anos de Juventude, 1973, e Todos os Homens do Presidente, 1976. Este último um poderoso retrato do jornalismo de investigação durante a era Watergate. Cada papel acrescentou uma nova camada à persona de Redford, tornando-o não só um ator, mas um ator com substância cujo trabalho refletia as questões políticas e culturais da sua época. Com o passar dos anos, Redford recusou-se a ficar confinado apenas à representação. Dedicou-se à realização, demonstrando rapidamente que o seu talento artístico também se estendia por trás das câmaras. A sua estreia na realização Gente como a Gente, 1980, foi um sucesso extraordinário, valendo-lhe o Oscar de melhor realizador e o prêmio de melhor filme,
A exploração íntima do trauma familiar e da repressão emocional presente no filme mostrou o seu empenho em contar histórias humanas e reflexivas. Continuou a realizar filmes aclamados como Nada é para Sempre, 1992, Quiz Show, 1994 e O Encantador de Cavalos, 1998, cada um refletindo a sua profunda apreciação pelas narrativas centradas nas personagens e a sua sensibilidade para a narrativa visual. Para além do seu trabalho em Hollywood, o legado de Redford é também definido pela criação do Instituto Sundance e do Festival de Cinema de Sundance, que fundou em 1981. O que começou como um pequeno encontro no Utah Transform House, numa das plataformas mais influentes para o cinema independente no mundo. A visão de Redford era proporcionar oportunidades a novas vozes e a diversos contadores de histórias, e o seu compromisso em nutrir o cinema independente mudou o panorama da sétima arte para sempre. Muitos dos mais respeitados realizadores e argumentistas da atualidade tiveram a sua primeira grande oportunidade graças a Sundance, e o nome de Redford tornou-se sinônimo de integridade artística e de apoio a vozes autênticas e independentes. A vida pessoal de Robert Redford foi marcada por 2 casamentos, significativos cada um, representando diferentes capítulos do seu longo e multifacetado percurso. O seu primeiro casamento foi com a historiadora e ativista Lola Van Wagenen, com quem se casou a 9 de agosto de 1958, numa cerimônia discreta e sem pretensões em Las Vegas, Nevada. Na altura, Redford era um jovem que começava a trilhar a sua carreira artística, enquanto Lola se dedicava às suas próprias paixões acadêmicas e intelectuais. Casamento duraria quase 3 décadas, uma união que trouxe tanto alegria como tristeza. Juntos tiveram 4 filhos: Scott Anthony Shauna, Jean, David James e Amy Hart. O seu primogênito Scott faleceu tragicamente de síndrome de morte súbita infantil, SMSI, com apenas 2 meses e meio de idade. Uma perda que marcou Redford e Lola para sempre, moldando as suas perspectivas sobre a família, a resiliência e a fragilidade da vida. Apesar da dor, o casal continuou a construir uma vida familiar criando os filhos, sobreviventes e apoiando-se mutuamente à medida que a carreira de Redford crescia de ator promissor a uma das estrelas mais reconhecidas da sua geração. Lola Van Wagenen não era apenas uma mulher de uma estrela de Hollywood, era uma mulher realizada por mérito próprio, profundamente interessada em história, justiça social e educação. Dedicou-se ao trabalho acadêmico e mais tarde tornou-se defensora dos direitos das mulheres, da sustentabilidade e das iniciativas de educação pública. As suas conquistas independentes e a sua ambição intelectual equilibraram a carreira criativa e pública de Redford. Mas as pressões da fama, as viagens constantes e os interesses pessoais em constante evolução desgastaram gradualmente o casamento. Após 27 anos juntos, Redford e Van Wagenen divorciaram-se formalmente em 1985, encerrando um dos casamentos mais longos de Hollywood na época. Apesar do divórcio, ambos mantiveram o respeito mútuo, e os filhos continuaram a ser um elo central entre ambos. Anos mais tarde, Redford voltou a encontrar o amor com Sibylle Sagers, uma pintora e artista multimédia alemã. Os dois conheceram-se na década de 1990, e a sua relação cresceu lenta e firmemente ao longo dos anos, marcada por uma apreciação mútua pelas artes e causas ambientais. Sibylle, conhecida pelas suas obras de arte evocativas e inspiradas na natureza, complementava a paixão de Redford pela conservação, pela narrativa e pelo ambiente. A sua parceria era tanto romântica como colaborativa, uma vez que apareciam frequentemente juntos em eventos artísticos e filantrópicos. Após mais de uma década juntos, casaram-se em julho de 2009, numa cerimônia privada realizada no luxuoso hotel Louis C. Jacob, em Hamburgo, na Alemanha. O casamento foi intimista, com a presença de amigos próximos e familiares,
e refletiu o seu desejo de privacidade e simplicidade em vez do espetáculo das celebridades. Com Sibylle, Redford entrou numa nova fase da vida marcada por um ritmo mais tranquilo. Embora se tenha mantido ativo no cinema e nas causas ambientais, o seu casamento com Sibylle proporcionou-lhe uma sensação de segurança e estabilidade. Nos seus últimos anos, tornou-se uma presença constante ao seu lado em festivais de cinema, eventos em Sundance e conferências globais sobre arte e alterações climáticas, unindo a sua visão artística ao legado dele como cineasta e ativista. Aos 89 anos, Robert Redford, o lendário ator, realizador e ícone cultural, refletiu sobre a sua vida, a sua carreira e, sobretudo, sobre as raras amizades que realmente o moldaram. Num momento de sinceridade, confessou algo que surpreendeu aqueles que o conheciam bem pela sua personalidade calma e ponderada. Ele era o único que me conseguia fazer isto. Redford falava claro do seu falecido amigo e colega de elenco Paul Newman, um homem cuja vida e carreira se tinham entrelaçado de formas que ainda pareciam quase inexplicáveis. O comentário de Redford não se tratava apenas de admiração, mas também de vulnerabilidade, algo que raramente admitia publicamente. Conhecido pela sua natureza reservada e presença estoica. Redford construiu toda uma carreira em torno de uma certa distância, uma fachada calma que ocultava as suas lutas pessoais. No entanto, com Newman, algo era diferente. Paul tinha jeito para ir direto ao assunto, admitiu Redford. Conseguia desarmar-me, fazer-me rir de mim mesmo quando tentava ser sério. Mas ninguém conseguia fazer isso. Derrubou barreiras que eu nem sabia que existiam. Os dois conheceram-se quando trabalharam juntos em Butch Cassidy e Sundance Kid em 1969. Na altura, Newman já era uma estrela consagrada, enquanto Redford ainda estava em ascensão. Muitos em Hollywood esperavam que a parceria entre ambos levasse à rivalidade, até mesmo ao ressentimento. Em vez disso, aconteceu algo extraordinário. Deram-se bem instantaneamente dentro e fora das telas. Não conseguia entrar numa sala com o Paul e não sentir a energia dele, confessou Redford. Tinha um brilho malicioso no olhar que te desafiava a relaxar, a deixar de te levar tão a sério. A química que o público adorava era genuína, construída com base no respeito mútuo e num sentido de descontração natural. A sua parceria continuou em Golpe de Mestre em 1973, outro triunfo que os consolidou como uma das duplas mais icônicas da história de Hollywood. Mas o vínculo entre eles ia muito além das câmaras e dos guiões. Fora do ecrã partilhavam piadas, internas brincadeiras e um sentido de irmandade que nenhum dos dois tinha experimentado em qualquer outro lugar da indústria. Redford recordou: o Paul era implacável quando se tratava de me provocar. Adorava gozar comigo e eu não conseguia evitar cair na brincadeira de cada vez. Ele fazia-me rir de uma forma que me emocionava profundamente. Esse era o seu dom. Ele conseguia alcançar a parte de mim que eu mantinha escondida. Ao longo dos anos, as suas vidas seguiram caminhos diferentes. Newman conciliava a representação, as corridas de automóveis e a filantropia, enquanto Redford se dedicava não só ao cinema, mas também a causas ambientais e à fundação do Festival de Sundance. Ainda assim, a ligação perdurou. Não tinham de falar todos os dias, nem mesmo todos os meses. Sua amizade era um daqueles raros laços que o tempo e a distância nunca conseguiriam enfraquecer. Mesmo em silêncio, Paul estava presente e refletiu. Redford. Podia passar meses sem o ver, mas no momento em que nos reencontrávamos, era como se não tivesse passado tempo. Ele tinha esse efeito. Era reconfortante, estável e profundamente humano. Quando Newman faleceu em 2008, Redford admitiu ter sentido um profundo vazio. Para um homem que tinha vivido os altos e baixos da fama, das perdas pessoais e dos desafios criativos, a ausência de Newman atingiu-o com uma força invulgar. Não conseguia andar depois de saber da notícia, disse Redford em voz baixa. Foi como perder uma parte de mim. Paul não era apenas um colega de elenco, era uma bússola. Lembrava-me de quem eu era quando o mundo me tentava dizer o contrário.
Mesmo agora, ao recordar a sua longa e notável vida, Redford falava de Newman não em termos de nostalgia, mas de presença viva. Para ele, Paul Newman ainda estava perto na memória e em espírito. Ele era o único que conseguia alcançar aquela parte oculta de mim, concluiu Redford. O único que me conseguia fazer rir até me doerem as costelas. O único que me conseguia desafiar sem dizer uma palavra. E é por isso que o levarei sempre comigo. Este tipo de amizade não acaba. Ela permanece. Ela molda-te. Este tornasse parte do seu próprio ser. Na sua confissão aos 89 anos, Robert Redford revelou não só a profundidade da sua ligação a Paul Newman, mas também uma verdade universal, que até as almas mais fortes e reservadas precisam de alguém que as veja por completo. Para Redford, essa pessoa era Newman, a única que lhe conseguia fazer aquilo. A 16 de setembro de 2025, o mundo perdeu uma das suas figuras culturais mais marcantes quando Robert Redford faleceu tranquilamente enquanto dormia aos 89 anos. A sua morte ocorreu na sua amada casa em Sundance, Utah, um lugar que era muito mais do que apenas uma residência. Era a personificação física da filosofia da sua vida, da sua visão criativa e do seu legado. Redford sempre apreciou a beleza natural e o isolamento de Sundance, tendo comprado terrenos ali na década de 1960 como refúgio das pressões de Hollywood. Ao longo das décadas, o local tornou-se não só o seu santuário pessoal, mas também o berço do Instituto Sundance e do Festival de Cinema de Sundance, instituições que remodelaram o panorama do cinema independente e deram a inúmeros jovens cineastas a oportunidade de partilhar as suas vozes. Para ele repousar em paz precisamente no ambiente que ajudou a cultivar, foi profundamente apropriado, quase poético. A notícia do seu falecimento repercutiu-se em todo o mundo. Para milhões de pessoas, Redford não era apenas um ator, realizador ou ativista. Era um símbolo do talento artístico e da resiliência americana. A sua beleza marcante e carisma natural transformaram-no num ídolo das matinés nas décadas de 1960 e 1970, com interpretações inesquecíveis em filmes como Butch Cassidy e Sundance Kid, Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente. No entanto, o seu apelo ia além das suas aparições no ecrã. O público admirava a sua capacidade de equilibrar a carreira em Hollywood com uma vida pautada por princípios, ativismo e pensamento independente. Conferia aos seus papéis uma inteligência serena, um sentido de humor discreto e uma genuína afeição humana que tornava as suas personagens intemporais.